Uma coisa importante, eu vou falar agora de como controlar. Então, até aqui foi como cada uma das 4 etapas que a gente costuma usar para fazer análise de microplástico em laboratório. E agora, como evitar a contaminação. E uma coisa importante é isso aqui, ó. Deixa eu aparecer aqui com o meu pointer. Tá aqui. Do lado direito, aqui onde vocês estão vendo, é a capela normal. A capela normal, ela tem isso aqui, ó. É basicamente uma bomba aqui por cima, puxa o ar para você não ter que respirar potenciais solventes ou alguma coisa que pode sair de dentro da capela e você respirar e passar mal. Então, é para proteger você. Fazendo isso, ela está puxando o ar ou qualquer coisa que esteja saindo ali, que seja respirável. Bom, são duas coisas. Primeiro, o ar que sai e segundo, a portinha. Então tem um acrílico, em geral é acrílico, e aí se explodir alguma coisa, não pega no seu olho. Então só sai por aqui. Então você diminui a exposição a alguma explosão. Em relação ao solvente, o que acontece de subproduto dessa ação é que o ar entra, o ar de fora vai entrar no sistema. Se você está trabalhando uma amostra aqui e o seu laboratório é lotado de microplástico, e todo laboratório é, como todo lugar fora do laboratório também é, você vai ter contaminação em dobro. E apesar de que tem uma ressalva que eu vou fazer em outro slide, vocês vão ver que é interessante. O que a gente faz é uma capela de fluxo laminar. Então essa é uma outra exposição. É um outro tipo de ambiente, que tem um ar, um filtro de ar em cima, tem uma bomba que puxa o ar de fora pela parte de cima da capela, entra na capela um ar filtrado, supostamente livre de microplásticos, e aí sai de dentro da capela as coisas que estão dentro. Se você mexe com microplástico, não é um problema. Agora, se você mexe com micro-organismos, aí você pode estar recebendo uma contaminação que também pode ser danosa. E aí tem um terceiro tipo, que não está exposto aqui, que é um fluxo aqui embaixo, para evitar que saia. O ar entra limpo, ele se contamina com o que você está trabalhando dentro da capela, e aí o ar, antes de sair, ele cai num outro sistema de diferença de pressão, né, de vácuo, para ir para baixo, e aí você trata isso, coloca um filtro, coloca algum tratamento para você não ficar exposto. Então essa é de segurança biológica, que não é o caso aqui, até onde eu saiba, para microplástico por enquanto, a não ser que você trabalhe com biofilme, aí você pode pensar nesse tipo de capela. E aqui algumas recomendações que vocês vão ler nos artigos. Então, quem vai mexer com microplástico, com análise, com microcosmo, vai ter que ter um acervo de leitura. Isso nada escapa. A aula não vai suprir isso. Eu não vou responder todos os questionamentos que vão aparecer semanalmente, diariamente, no processamento das amostras, que vocês vão enfrentar, porque vai ter coisa que vocês não vão ter visto aqui. Então, vocês têm que ir construindo um acervo de soluções que os artigos mostram. Então, isso que precisa ficar claro para vocês, tá bom? Beleza. Então, aqui é só algumas soluções. Então, água, miliquê versus água deionizada ou água destilada. Eu tenho um caso para contar que eu peguei água miliquê, fui testar, fui ver como é que estava a contaminação na água miliquê. E tinha mais microplástico na água miliquê que na água destilada. Aí eu falei, caraca, nossa, descobri uma fonte de contaminação. A água miliquê é pura para substâncias dissolvidas, mas não para substâncias dispersas. Viajei. Sonhos de grandeza, achando que eu ia publicar um super paper. Mas não durou 2 dias. Descobrimos que a água miliquê do laboratório estava sem o último filtro. Tem uma última etapa, que é um filtro com poro .220 micrômetros, ou seja, 220 nanômetros. E aí resolveu. Então, pelo menos, quem pegou água miliquê naqueles 2 dias teve que refazer os experimentos porque ela estava sem o filtrinho.
Então, estou contando que se de repente algum laboratório foi fazer manutenção da água Meliquê e voltou sem o filtrinho, tem que usar. Outra coisa, aí sim tem que tomar cuidado. Muitos reagentes que vêm para o seu laboratório, não quer dizer que está reagente da Sigma, bonitão, fechadinho. Não quer dizer que não tem microplástico. Tem microplástico. Porque ele está num recipiente de plástico. Ele vai. Sal, em geral é um sal que tem lá dentro. Ele está raspando a parede do frasco o tempo todo. Quando você abre, com o modo de fechar com plástico, pressionando plástico, você está atritando ao fechar e está atritando ao sair. E tudo isso gera microplástico. Parece que não, né? Mas gera. E tudo isso cai dentro, está lá no ambiente do sal. Então, é lotado de sujeira. Basta você pegar uma substância limpa, dissolver em água Meliquê, testa a água Meliquê, ver se está limpinha, passar na membrana, né, no filtro, leva para o microscópio, ver se tem microplástico. E aí você, após dissolver o sal, você filtra de novo e vê o que tinha na membrana. A diferença do microplástico que tinha na água Meliquê, provavelmente é nada, e do microplástico que tinha após filtrar a solução de água Meliquê com o seu sal, é justamente a quantidade de microplástico que tem no seu sal. Então, tem que limpar todos os reagentes. Ou, pelo menos, se certificar que aquele reagente, excepcionalmente, não tem sujeira. Do ar, capela. A capela vai ter queda de microplástico, não tem jeito. Pode ser dentro da capela, vai ter microplástico. A saída é fluxo laminar. Ou capela desligada, que aí eu vou mostrar uma ponderação mais adiante. E da gente, cabelo humano, barba. Você entra para trabalhar com barba, a barba é um retentor de sujeira. A barba é suja. Você pode ter lavado a barba 3 vezes por dia, vai ter sujeira aqui. Bigode, barba, cabelo, então tudo isso acumula e você está mexendo, está olhando a amostra aqui em cima da amostra, vai cair tudo na amostra. E eu já tive o cuidado, a pachorra, de fazer assim com a camiseta, com uma placa de petri na frente, com a membrana, fui no microscópio e estava lotado de fibra. Então a gente vai andando e vai soltando fibra para lá e para cá. Então tem que tomar cuidado. Tem algumas recomendações esquisitas, que é tingir o laboratório o avental de violeta. Acredite ou não, é muito legal. E tem gente que passa aqueles rolos com adesivo que usa para tirar fibra branca de cima de vestido preto. O pessoal passa isso na roupa ou no avental. Então tem todo tipo de coisa. E para vocês verem que é mesmo, esse paper aí mostrou à esquerda tá a grade de ventilação do laboratório. Eles foram lá e pegaram a grade novinha e viram esse tanto de microplástico aí. E o operador, a superfície do dedo, foram no microscópio, dá para ver bem aqui, ó. Vocês vão receber a aula, vai dar para ver. Aqui tá cheio de fibra no dedo do cara. Então tá bem bonitinho. E eu tenho essa curiosidade também. Eu costumo pegar meu dedo, pego um plástico bem velho, assim, que tá. Eu vou andando, sujo meu dedo com plástico, ele tem uma lona branca aqui, que tá bem velha. Passo o dedo ali, meu dedo fica meio branco. Depois eu limpo, deixo arrumadinho, aí eu vou lá olhar e no espaço da impressão digital tá lotado de microplástico. Assim, é terrível, mas é um pouco satisfatório, já que eu trabalho com isso. Mas é isso, uma dos meus passatempos é ficar andando por aqui e parar em plástico degradado em qualquer lugar, né? E ver como é que tá quanto de microplástico ele está liberando. Então, isso aqui é só para vocês verem como é fácil contaminar uma amostra. Aqui, eu gosto muito desse artigo aqui, do Gunnar Gebetz, que eu não conheço pessoalmente, não sei se é assim que fala, mas ele tem um trabalho bem legal lá em ambiente antártico. Então, nesse paper, eles fizeram um controle do navio. Eles pegaram o navio, foram para a Antártica, pegaram microplástico no mar, pegaram um monte de tipo de microplástico, só que a tinta, eles ficaram na dúvida, será que essa tinta
Veio do mundo ou veio do meu navio que eu estou usando para coletar? Aí ele usou fluorescência de raio-x, que é uma técnica subestimada no campo de pesquisa do microplástico. E ele mediu e viu que 11% das amostras não eram do navio. Ou seja, 88, 89 eram. Então, como é que você faz para saber se você está coletando a amostra que você está levando, você está coletando o microplástico que você está levando, ou um microplástico que realmente pertencia àquele contexto? Então, esse é um paper que levanta essa questão. E aqui, só para vocês saberem, isso aqui é um paper de microfibra em oceano, na superfície, né? E aqui em azul, microfibras celulósicas. Então aqui tem os brancos, beleza? O branco que mais tinha é essa proporção. E nos oceanos, aqui ó, fibra celulósica em azul, Oceano Índico, Atlântico Norte, Atlântico Sul, vários, nem sei dizer em português esse nome, Oceano do Sul, não sei qual é, acho que deve ser de um lugar específico. E aí, ó, em azul, todos fibra vegetal, em laranja, fibra animal, e no fim, sintética está em amarelo. Então, da quantidade de fibra que você recolhe nos ambientes, a que você quer é a menor parte. Então, você tem que se livrar dessa galera toda, ou tem que saber reconhecer o que é uma fibra vegetal, o que é uma fibra animal, porque elas têm características próprias. Então, é uma coisa que biólogo adquire um portfólio de experiência na avaliação que é valioso. Então, dificilmente um biólogo e um químico vão fazer uma análise de uma membrana dessa e vão chegar no mesmo resultado, porque o biólogo ele tem muito mais acervo para poder reconhecer uma fibra vegetal, uma fibra animal. E aqui o comentário do lado, só para dizer para vocês que esse é um paper sobre água superficial dos oceanos, mas vocês vão encontrar essa proporção, esse incômodo de ter fibras naturais confundindo a nossa contagem de fibras sintéticas em qualquer lugar. Solo, ar, animal, qualquer lugar vai ter problema de fibra contaminando e não somente fibra, você vai ter fragmentos que vão parecer microplástico e não são. Então você tem que. Esse é o problema da análise visual. A análise espectroscópica é mais precisa. Porém, como eu disse já antes, é uma questão de custo-benefício. Tem que ver o quanto isso é importante para você. Realmente identificar. Porque às vezes só dizer se é plástico ou não é, se resolve no vermelho do Nilo, microplástico um pouco mais caro, com filtro, mas dá para fazer. E aqui exemplos de papers em lugares inusitados que eu acho que vocês devem começar a colecionar como para construir o acervo de vocês sobre como fazer controle de ambientes diferentes. Porque por mais que vocês, não, eu trabalho com peixe, meu controle é um controle tranquilo, usual, já bebi da literatura, vários artigos fazem do mesmo jeito, tá ótimo. Mas eventualmente vocês vão receber propostas de colaboração de gente que quer estudar determinados contextos e precisa de alguém experiente em microplástico. Isso não é uma coisa que a gente despreza com facilidade. E aí, se a pesquisa for interessante, é legal vocês pegarem, e para isso é bom ter esse acervo para poder trabalhar bem. Beleza. Controle. Controle é o seguinte, eu gastei um tempo que eu queria trazer para vocês uma definição que fosse mais bem estabelecida. Não achei. Varia muito o que é um controle, varia muito, a formalidade do que é um controle, do que é um branco, varia muito de área para área. Para a bioquímica tem um tipo de entendimento, para a ecologia tem outro tipo de entendimento, para a química ambiental, parecido. Varia de área para área. Não consegui achar uma definição assim. Tentei o PAC, tentei essas instituições que trabalham com definições e não encontrei. Se alguém tiver um conhecimento aí maior sobre o tema e tiver uma literatura que tenha colocado ordem na bagunça, eu agradeço. O que eu tenho é um entendimento geral sobre o tema e da minha experiência e dos artigos de microplástico.
Então, primeiro, o que é um branco? Branco e pode ser intercambiável com controle na maior parte dos casos. Algumas áreas colocam alguma distinção, mas eu tenho visto de modo intercambiável na área de microplástico, e branco e controle são mais ou menos a mesma coisa. O que é basicamente você ter uma solução muito parecida, um contexto, um recipiente ou um indivíduo, o lugar onde você está estudando, o seu objeto de estudo, ele tem que ser muito parecido. Você tem que criar um contexto muito parecido com esse, aonde tem o que você está estudando, mas sem ter o que você está estudando. Você está estudando um rato que tem acesso a um pesticida, você tem que ter o rato sem o pesticida. Um vaso com planta que tem microplásticos, tem que ter o vaso com planta sem microplástico. Você está estudando um aquário que tem microplástico, você quer saber a influência de um xamã rezando em cima do aquário, é uma situação ridícula, só para colocar o extremo. Você vai ter que ter no controle tudo, o aquário, a água, o xamã, tudo, menos o microplástico. Então, é assim, tem que ter o máximo de rigor possível, menos o seu objeto de estudo. Isso é um branco, ok? Quando a gente fala, esse é um controle e um branco. A gente usa em microplástico, como branco ou controle também, simplesmente colocar uma placa de Petri com uma membrana, molhar para diminuir a ressuspensão de particulados, molhar e deixar dentro do lugar que você quer saber qual é a contaminação. Então, você é obrigado a trabalhar numa capela, porque você não tem espaço. Uma capela normal, você é obrigado a trabalhar na bancada, você é obrigado a trabalhar em algum lugar que não é o ideal. Você vai colocar um controle para saber quanto de microplástico está sendo depositado naquele ambiente. Eu, por exemplo, recentemente a gente teve um problema do controle, a gente está fazendo um trabalho com microplástico azul e o controle tinha que ser, era azul, porque a gente estava associando a presença a uma fonte, então a cor da fonte era importante para a gente separar o que nos interessava. E a gente estava usando um Falcon de tampa azul. E essa tampa estava um pouco velha, abrindo e fechando. Caiu o microplástico azul na tampa, no material, e a gente falou, ué, como? Porque estava no controle. E é impossível que tenha 3 microplásticos no controle. E apareceu 3 microplásticos no controle dessa cara azul, que por acaso é o mesmo azul do microplástico que a gente estava estudando. Então, deu chabu no experimento, tivemos que mudar o controle para poder fazer direito, porque você não pode só negar o controle, porque você não te interessa. Apareceram 3, era impossível, porque é um microplástico muito específico. A gente achou a fonte, mas praticamente obriga a gente, em nome do rigor científico, a repetir o experimento. Então, o que a gente fez? Está comprando tubo Falco com tampa laranja, o que está dando problema, porque o cara fala, a gente compra via a instituição da UFSCar, e aí eles procuram o menor preço, e aí você tem que colocar, eu quero tampa laranja. Aí o cara fala, não, não, só tem azul. E acha que vai andar, e eu quero a laranja, por um motivo que eles não entendem muito bem. Mas aí é isso, você tem que construir de maneira a fazer um controle representativo. E no meu caso, um controle com tampa azul não serve. Ah, mas o controle de Falcon não é só colocar uma placa de Petri ali, não. Para qualquer etapa do seu trabalho tem que ter um controle. E eu já vou falar com mais calma. Então, controle positivo é um controle que você tem o microplástico. Então, é uma solução, um contexto, alguma coisa que você sabe que tem microplástico. Uma quantidade que você conheça ou não. Se você vai fazer um experimento quantitativo, você tem que saber quanto de microplástico tem. Se é qualitativo, coloca um tanto e não precisa saber a quantidade. Para quem acha estranho esse tipo de possibilidade, o pessoal da analítica que trabalha com espectroscopia, eles nem se preocupam em cortar num tamanho menor que 5 milímetros. Dependendo do que eles estão trabalhando, eles trabalham até com um material maior, porque não tem problema. Ou seja, um polímero de 5 milímetros e um de 10 vão estar no caminho do feixe igual.
não tem esse rigor. Tanto que os artigos, eles costumam nem dar detalhes do tipo de microplástico, porque o detalhe é da técnica. Mas beleza. Isso não é uma regra geral, mas é uma peculiaridade da área. Então, esse é um controle positivo, quando eu preciso saber. Por exemplo, eu quero ver quantidade de microplástico que eu consigo recuperar com determinado método de separação. Eu tenho que testar isso. Eu vou misturar microplástico com solo, vou incubar para formar agregado, para formar um microbiota, que é quem vai reter isso aí, que é a estrutura que eu tenho que vencer para fazer a separação. Então, eu tenho que fazer isso no meu laboratório. E aí, nesse caso, você tem 200 gramas de solo, eu coloquei, sei lá, 1 grama de microplástico, 0,5%. Beleza. Aí eu faço a separação e eu pego uma quantidade para tentar... Eu faço a incubação, incubo o material, aí eu pego a quantidade que eu preciso para poder fazer a medida e eu, tipo, de 20 gramas é muito, de 2 gramas que eu peguei do material, se 200 gramas de solo tem 1 grama de microplástico, de 2 gramas de solo eu vou ter que ter 0,01 grama de microplástico. Eu obtive menos. Aí eu posso falar, olha, a partir do meu controle positivo, eu obtive 80% do que eu deveria obter. Essa é a minha retenção. Essa é a minha capacidade de extração. Então, eu precisei de um controle positivo para determinar isso. Então, para esse tipo de coisa serve. E o controle negativo é quando você tem certeza que não tem nada. E para mim, me pareceu muito... eu não consigo distinguir isso de um branco regular. Mas em muitos lugares, em muitas áreas, o pessoal destaca controle negativo de controle. Mas é peculiaridade da área. Na área de microplástico, eu não vejo motivo para diferenciar os dois. Se alguém tiver uma visão diferente, vamos discutir na aula. E aqui um pouquinho mais detalhe dos dois, são exemplos, por exemplo, positivo controle, quanto você consegue recuperar, já falei no slide passado, importante para checar a eficiência de processo de separação, e aqui eu queria dizer, você quer desenvolver um processo de separação para microfibra, e você está testando a quantidade de extração com esfera, não faz sentido, porque de acordo com o formato, você vai ter também diferentes taxas de extração. E a mesma coisa, tamanho. Você vai extrair 90% de um tamanho X e 70% de um tamanho menor ou maior. Então, você tem uma variação, testa a relevante para o seu processo. Eu quero ver todos os microplásticos. Faz a validação com controle positivo, com fibra, controle positivo com fragmento, com filme e por aí vai. Ok? E controle negativo, seu processo está contribuindo, por exemplo, um exemplo de controle negativo legal era um paper que eles montaram um sistema com cano PVC, umas engrenagens para poder fazer o sistema de separação de microplástico automatizado. Aí o que eles fizeram? Com sedimento, água, assim, era bem legal, um sistema super complexo. Aí eles pegaram a água miliquê e passaram pelo sistema. Terminou o processamento, apareceu o PVC. E aí apareceu fragmento. Eles foram ver que fragmento que era PVC e acharam um pedaço que estava tendo muito atrito. E aí eles trocaram esse trecho por outro material ou um PVC mais novo, não lembro o que era. Mas para isso você precisa de um controle negativo, você precisa de um controle onde você tem certeza absoluta que não tem microplástico. Porque se aparecer, veio daquele equipamento. Show? Vamos lá. Aqui é um paper que eu peguei, eu não consegui acesso a esse paper, mas a página inicial, que é o endereço que está aí, dá acesso ao Graphical Abstract e eu achei bem legal. Porque aqui ele separa os tipos de branco. Então essa é uma diferenciação que a gente pode fazer. Controle de campo. Então o branco de campo é aquele onde você está coletando ou que você teve que expor seu microcosmo em algum lugar que não tinha uma capela de fluxo laminar. Coloca um branco ali do lado. Então, caiu na sua membrana,
é porque caiu no seu microcosmo também, caso você não consiga tapar o microcosmo, por aí vai. Você tem o branco do laboratório, o branco da etapa 1, o branco da etapa 2, o branco da etapa 3. E aí, quão rigoroso você quiser ser, por exemplo. Eu tinha uma capacidade de processamento de 10 tubos Falcon por vez. Eu tinha uma batelada de 10 tubos Falcon. Dos 10, 8 eram amostra, 2 eram branco. Porque aí eu consigo pegar o que sai do tubo Falcon, o que sai da solução, que por mais que eu tenha filtrado, pode ter escapado. Ou seja, de cada 10, 2 eram controle. Então, tudo. Porque você faz um controle hoje, não quer dizer que vale para sempre. Porque hoje pode ter sido um dia limpo e amanhã alguém foi lá e fez uma festa na sua sala sem você saber. E aí mudou as condições de contaminação. Então, você tem que, para cada batelada de processo, porque você vai fazer digestão, você vai fazer a separação por densidade, você não vai fazer um por vez. Você prepara um conjunto de acordo com o seu banho-maria, de acordo com o seu processo. Para solo, a gente tinha uma etapa de ultrassom, tinha uma etapa de banho-maria, tinha uma etapa de mesa orbital. Então, a sua betelada tem o tamanho da sua etapa de menor capacidade de receber número de amostra. No meu caso, era o banho do ultrassom. Ok? E por aí vai. Então, eu achei legal. E ainda tem os brancos necessários. Aqui não tem branco, mas você tem os erros, os bias que são necessários aqui na caracterização. Você tem o miscount, ou seja, uma contagem enviesada e uma caracterização enviesada. Então, a gente tem que tomar cuidado de todas as etapas. Mas em relação a branco, quanto mais tipo de branco, mais cada etapa tem um branco, melhor. Aqui é um paper que eu recomendo a leitura, que é um paper por dois motivos. É um paper que aproveitou outro paper, que fez um trabalho de presença de microplástico num tipo de fluido, e ainda pegou o controle, que foi bastante rigoroso, e fez um paper em paralelo com o rigor estatístico. E aqui o que eu achei legal são duas coisas. Uma definição de controle bem ampla do Hillig, que foi o cara que me supervisionou em 2020. Aqui, controles são um componente essencial do desenho experimental, servindo a proposta de levar em consideração todos os aspectos de um tratamento experimental, exceto pelo fato que está em investigação em qualquer estudo. Okay? E aqui depois tem um texto falando que a quantidade de artigos do tipo primeira vez relatado microplástico no ambiente X, Y ou Z, e que nem sempre você tem um controle adequado. E aqui a parte mais interessante é essa contagem. Ó. Capela de fluxo laminar, 16,5 partículas por ml de um controle que foi deixado ali, numa condição específica que está no paper. 84,5 partículas por ml na capela ligada. Eu recomendo usar a capela desligada quando você vai trabalhar com microplástico. E na bancada, 46, ou seja, o melhor é o fluxo laminar, bancada em segundo lugar e capela em terceiro. Isso foi inesperado. Ok?